Que país é esse? Impossível a gente não comentar o episódio do deputado Daniel Silveira. Vamos deixar de lado os aspectos constitucionais, jurídicos, apenas analisar o comportamento deste deputado, deste representante do povo. Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro, Raízes, em que ele faz um perfil do brasileiro, o brasileiro cordial. Esse aspecto de cordialidade do brasileiro é muito interessante, porque ele leva à intimidade. O brasileiro quer uma intimidade, uma proximidade com as pessoas, nem o conhece, mas quer uma proximidade. E além desta proximidade, ele tem horror às formalidades. Eu acho que esse perfil do brasileiro é perfeitamente, na época, foi perfeitamente interessante, serviu de base para outros estudos antropológicos, foi muito importante esse trabalho de Sérgio de Holanda. Acontece que nesses 80 anos o Brasil mudou. E uma das coisas que mais marcou esse período, na minha opinião, foi a falta de educação. Nos dois sentidos. A falta de educação escolar, porque o ensino brasileiro é um desastre, comprovado em todos os testes que o brasileiro faz no mundo todo. Nós estamos atrás, estamos lá junto com países da África. E um outro aspecto que nós também foi a questão da educação familiar. A família brasileira se modificou de uma forma muito de repente, e então nós temos um comportamento do brasileiro extremamente estranho e negativo, ou seja, nós somos um país de mal educados. Essa é a grande verdade. E essa falta de compostura, de educação, levou a uma coisa pior ainda, na minha opinião. Essas são observações minhas, que me dá o direito, a minha idade me dá o direito de fazer esse tipo de observação. Nós viramos um país de debochados, de deboche e de debochados. E nesses últimos anos, a demonstração desse ato, dessa postura de deboche e de debochados, tem crescido, tem aumentado. Ou seja, me parece que o número de debochados aparece e de deboches aumenta cada vez mais, e aqueles que têm bom senso, têm educação, estão se afastando. Me lembro do presidente Lula, quando deputado constituinte, afirmou que no Congresso Nacional tinham 300 picaretas. Bom, me parece que sim, porque o Mensalão e a Lava Jato mostrou isto. Mas a dúvida que fica se era 300 ou 301, porque ele fazia parte também. Então, como é que um membro de um poder deprecia os seus companheiros? Ele não é o dono daquilo, ele não é um ente externo, ele faz parte daquele conjunto. O fato do presidente da República assinar o seu ato de posse com uma caneta Bic, que é o instrumento do apontador do jogo de bicho, é de um deboche ao país, às pessoas de bom senso, impressionante. E aí vai, no coronavírus ele foi o rei do deboche. Então, um jovem deputado, que deve ter tido uma infância difícil, uma juventude também complicada, cobrador de ônibus, uma das profissões mais cansativas que pode uma pessoa ter, depois se tornou PM, deputado federal, e disseram para ele: você tem imunidade. Então ele acha e entende que imunidade é ele poder falar o que ele quer. Então ele não tem nenhuma formação escolar, nenhuma formação jurídica, porque as posturas dele são totalmente equivocadas.
Ele está sendo julgado, vai ser julgado, preso pelo Conselho de Ética, vai ser talvez afastado ou suspenso, porque ele entende que ele estava no uso constitucional dele de dizer o que ele imagina. Só que a Constituição dá imunidade dentro do âmbito da sua atividade. Não é para ele apartar briga na rua que ele tem imunidade. Não é para apartar briga em botequim que ele tem imunidade. Imunidade quer dizer o seguinte: a liberdade de expressão é para que ele defenda os pontos de vista dele, que ele não seja pressionado, oprimido. Então, este que é o espírito da lei, não é para usar desse direito. Aliás, é uma garantia dele, uma defesa dele, para se autoproteger e não para atacar os outros. Isso é falta de educação, falta de formação, falta de cidadania, falta de civilidade, que infelizmente esse jovem deputado não teve oportunidade na vida de ter esses princípios. Nós brasileiros achamos que o Supremo Tribunal Federal é composto de vários magistrados postos pelos seus presidentes, respectivos patronos, para defendê-los. Olha, se aquilo é o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa garantia de direito, nós brasileiros achamos que os representantes que estão lá, que não são representantes do povo, mas estão lá para nos defender, são pessoas não confiáveis. E o exemplo está aí. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal deram provas de proteção aos seus donos, aos seus indicadores. O exemplo mais terrível que a gente viu foi do Lewandowski. Ler a Constituição da forma dele. Ele não leu a Constituição. Ele deu uma interpretação da Constituição e não cassou os direitos políticos da Dilma, a sua protetora, ou da onde ele veio, do partido que ele veio. É comum em Brasília, é normal em Brasília. Os maiores escritórios de advocacia em Brasília são das esposas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sinto muita pena desse jovem deputado que tomou anabolizante para ficar forte, talvez para superar todas as suas deficiências culturais, de cidadania, ou até para lhe dar um pouco de força, de imagem, para que ele seja uma pessoa forte no meio de debochados. Então, eu tenho muita pena dele, porque ele representa o nosso país hoje.